Boa tarde, meus amores, ou bom dia, não sei que eu acho que vocês estão assistindo essas aulas, mas vamos dar a continuação. No capítulo 7, nós vamos falar de funções do pronome ser, né? Nós falamos em argumentação no capítulo anterior e agora nós vamos falar das funções desse pronome, que são muitas. O pronome ser, gente, ele é um pronome átono, né, oblíquo e de terceira pessoa, tanto de singular quanto de plural. E tem certas particularidades que justificam essa dedicação desse capítulo, tá? Vamos prestar atenção então agora o que vai ser abordado com o pronome ser. Vai aparecer deixa eu marcar aqui, quatro pontos de vista. Primeiro, descrição. Considerando os papéis que ele pode desempenhar na frase. Isso aqui que interessa, gente. Vocês podem até colocar FS aqui, que seria funções sintáticas. Quais as funções que ele, né, dentro da função, o que ele vai linkar. Quais são as funções sintáticas mesmo que esse ser vai exercer. Depois nós vamos ver aqui, ó, isso aqui eu estou habilitando, cada hora dá um probleminha, mas vamos que vamos. Da norma, registrando as diferenças quando a gente usa, né, da maneira padrão ou da maneira popular. E aonde que a gente vê essa diferença? Na voz passiva, que vai aparecer o pronome apassivador. No terceiro momento, nós vamos ver semântica, significado. Então, provoca o que há, o significado, a ambiguidade, duplo sentido. E por último, nós vamos ver a argumentação. Como é que realmente ele é usado, que efeito que ele mostra como agente de ação verbal, que ele faz a interferência na argumentação. Então, isso aqui é que interessa para a gente. Nosso capítulo é todo dividido dessa forma aqui. Então, vamos para as funções sintáticas, que na verdade é o maior e é muito importante. Na descrição, o ser ele aparece como partícula passivadora. No momento que você coloca partícula passivadora, ele tem que estar ligada à passiva, à voz passiva. Então, ele é chamado de pronome apassivador, tá? Grifem isso aí. Ou partícula apassivadora, tá? Então, vamos ver, ó. Número 1, vai grifando, hein? Número 1. No português arcaico, o uso do pronome ser se forma na voz passiva e é muito comum que ocorresse isso nas frases. Ó. Esta terra se habita de agricultores. Escrita nessa ordem, com todos os termos explícitos, qualquer falante do português atual diria que esse mesmo sentido seria expresso de uma outra maneira. Esta terra é habitada. Nós temos muito essa mania do gerundismo, de colocar as locuções. O que é isso? São dois verbos, um auxiliar e um principal. Então, nós não usaríamos esse ser, como foi usado antigamente, e sim trocaríamos pela locução verbal. Essa comparação, gente, serve para demonstrar no português que há dois tipos de voz passiva. Nós já vimos isso. A analítica e a sintética. A analítica, que é a que a gente usa o tempo inteiro, ela é formada por dois verbos. É formada pelo verbo ser e pelo verbo principal que vai estar na frase. E a sintética, ela vai ser usada o verbo mais o pronome se. Por isso, pronome apassivador, o que está dentro da passiva. Na voz ativa, você não consegue
encontrar. Na voz reflexiva, muito menos, e na voz recíproca, menos ainda. Apesar de na reflexiva, ela aparece, né? Vamos dizer, penteia-se. Você penteia você mesmo. A menina penteou-se. Ela penteou ela mesma. Mas esse aí não é pronome passivador. É índice de indeterminação do sujeito. Você não sabe, não está determinando, tá? É outra coisa. Esta terra se habita de agricultores. Ó, se habita. Olha o se aqui e olha o verbo. Sintética. A analítica é a que a gente está acostumado a usar. Olha os dois verbos. É habitada. Isso aqui não é verbo. Tá vendo? Esses dois aqui são. Por isso, analítica. É a comum, é a que a gente usa mais. Tá? Segundo caso, índice de indeterminação do sujeito, como eu falei com vocês. Você não consegue determinar o sujeito. Quando a gente estudou o sujeito indeterminado, nós vimos que o sujeito indeterminado ele tem dois casos. Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais o SE. Não é isso mesmo? E tá aqui, ó. Duvida-se das promessas de campanha eleitoral. Ó, terceira pessoa do singular mais o SE. Aqui embaixo, nós já colocamos o sujeito. Ó. O povo duvida-se de promessas. Vamos ver a diferença? Excluindo o se, passa a ser possível que você coloque. O povo duvida de promessas. Vamos lá. O povo duvida-se. Tira esse se e aí você une. Duvida de promessas. Pode-se, então, concluir que o se pode ser usado para esconder a identificação do sujeito. Por isso, indeterminação. Não determina o sujeito. E aí, ele está descrito no índice de determinação do sujeito. Não se fala mal, acredita-se na existência, não se foge de compromisso. Terceira, o se como pronome reflexivo. O se é pronome reflexivo quando ele funciona como verbo transitivo e ocorre com a mesma pessoa. Muito lobo se veste de cordeiro. Então, é o mesmo lobo que se veste de cordeiro. Então, esse aqui está na terceira pessoa e aqui também. Então, ele é reflexivo. O que é reflexo? É que bate e volta, é como se fosse o espelho. Então, é você com você mesmo. Vamos ver aqui, ó, o pronome ser reflexivo não se confunde com a partícula passivadora, porque ele é sempre anafórico. Vamos voltar ao que é anafórico. Ele está antes, ele fala sobre algo antes dele. Veste-se de cordeiro. Então, esse ser aqui está linkando, ó, com o lobo, que veio antes do ser. E não se confunde também, porque com índice de determinação do sujeito, o pronome reflexivo supõe que o sujeito foi determinado. Quarto, pronome recíproco. É na voz recíproca. Eu vou cumprimentar você e você vai me cumprimentar. Eu vou beijar você e você vai me beijar. O pronome ser é chamado de recíproco quando ele é anafórico, que tem como referência o sujeito como núcleo de estar flexionado no plural e é composto da ação verbal mutuamente. Aqui é a palavra, ó. Isso que é recíproco, mutuamente. A mesma ação da parte do A afeta o B, assim como do B afeta o A. Os dois vereadores se estapearam em plena sessão. Um estapeou o outro. O A, o B, o A. Os dois vencedores se cumprimentaram no pódio. Um cumprimentou o A cumprimentou o B cumprimentou o A. Os dois se cumprimentaram, tá? Agora, quais são as funções sintáticas do pronome reflexivo? Ele pode ser objeto direto. Então, você vai, o menino se, em vez de que, é o se. Então, ó, o menino se olhava no espelho. O menino, o que? Se olhava no espelho. Então, esse se aqui, ele completa o verbo. Objeto indireto tem uma preposição. Ó, o narcisista dá ao corpo
a mais o, preposição a mais o artigo o, virou ao. O verbo está pedindo, por isso aqui é indireto. O daqui é direto, porque não tem. E o daqui é indireto, porque tem a preposição. O pronome ser como parte integrante do verbo. Certos verbos, eles se conjugam acompanhados desses pronomes oblíquos, tá? Isso é muito antigamente, né, gente, que usa esse verbo pronominal, vamos dizer assim. Hoje a gente até usa, mas na hora de colocar, como a gente troca muito pelo gerúndio, como a gente troca muito pelas locuções verbais, a gente, na hora de formular, a gente não formula dessa forma. O pronome, ele não tem como função de complemento, e sim, isto é, ele não entra na frase para preencher nada. Ele simplesmente, tudo que passa como se fizesse parte do próprio verbo. Olha aqui, ó. Pigmalião, escultor da mitologia grega, apaixonou-se pela mulher que ele esculpiu. Então, olha o se aqui, ó. Ele tornou-se, né? Ele apaixonou-se. Esse se, ele completou o verbo, tá? Partícula de realce, ela só é colocada para chamar a atenção. Se você tirar, nada acontece. Apenas o homem se ri da sua própria condição. Apenas o homem ri da sua própria condição. A gente nem fala assim, né? Os bons alunos da juventude se vão muito rápido. Os bons anos da juventude vão muito rápido. Tá? Então, essa é aquela primeira parte, é a descrição. Agora nós vamos para a segunda. Vamos colocar uma cor verde. Pronto. Vamos colocar verde. Tá aqui. Ó. Agora é a segunda. Como utilizar na norma padrão o se? Ela é usada para quem? Para voz, verbo na voz passiva sintética mais o sujeito. Navegaram-se os mares remotos, vende-se apartamentos, aceitam-se encomendas, anularam-se as provas. É a mesma estrutura, é o verbo mais a partícula, né? Que aí faz de... É o verbo, é a voz passiva que apresenta o verbo e a partícula SE. Ai, gente, estou muito cansado. Nossa Senhora. Mas vamos que vamos. Bem, quando o sujeito está no plural, os gramáticos mais conservadores exigem que se respeite a concordância. Então tá no plural, vai ficar no plural, né? Colocando-se o verbo no plural. Entretanto, já se generalizou o verbo no singular, mesmo como língua padrão. Então, vendem-se apartamentos? Não. Vende-se apartamentos. Assistiu-se aos espetáculos, presenciaram-se aos espetáculos. Quando o se ele vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito, o verbo ele fica obrigado a ficar na terceira pessoa do singular. Mas quando o se for pronome passivador, ele vai concordar com o sujeito. Então, isso aqui é importante. Então, se for índice de indeterminação, se você não sabe quem é o sujeito, ele vai ficar no singular. Se for pronome passivador, se você conseguir transformar isso em voz passiva, ele passa a ser plural, tá? Terceiro caso agora que nós vamos ver é a semântica. Qual é a cor que a gente coloca? Vamos lá. Vamos colocar amarelinho. A semântica... Significado. E qual é a ambiguidade? Duplo sentido. O se, ele dá esse duplo sentido. Os boxeadores se feriram na queda do tablado. Os boxeadores se feriram com a troca dos golpes. Nesse caso, o se é reflexivo, pois indica que os componentes sofreram ferimentos independente de um ou de outro. Já o se, nesse caso aqui, esse é reflexivo. Esse é recíproco, indica que um feriu o outro e recebeu os mesmos ferimentos. Então, o se dá o quê? Duplo sentido. É isso que está falando aqui. E por último, nós vamos ver a argumentação. Que cor que a gente vai colocar? Vamos colocar esse azul.
a argumentação. Minha família não vive assim, não se vive assim. Indeterminado pelo ser, o sujeito adquire uma dimensão mais ampla, mais genérica do que o sujeito determinado. A família de um operário tem razão de reclamar do salário mínimo, simplesmente porque não se vive com essa receita. A família de um operário tem razão de reclamar do salário mínimo, simplesmente porque não vive com essa receita. Então, no caso 2, com a exclusão do ser, o índice de indeterminação, o sujeito ele fica determinado. Você sabe que está falando, né? Passa a ser ele, a família do operário. No 1, com a inclusão do ser, ele fica indeterminado. Então, quando tem o ser, ele é indetermina. Quando não tem, ele é determinado. Somente isso, tá? Bem, gente, o que tem de importante é realmente saber quando na semântica a ambiguidade, para tirar a ambiguidade, esse duplo sentido. Essa parte aqui da voz passiva, quando ele pronome passivador ou índice de indeterminação do sujeito, e na descrição todas as funções sintáticas do ser. Tudo bem? Então tá, um beijo carinhoso para todo mundo, me desculpa alguma coisa aí, mas a gente vai estar junto, as coisas vão se acalmar, vai passar, porque é muita coisa, é tudo muito novo, é tudo muito difícil para todo mundo, mas vai dar tudo certo, tá bom? Beijo carinhoso para todo mundo, fiquem com Deus, tá? Amo vocês, estou com muita saudade de todo mundo, muita saudade mesmo.